Terceiro pilar, consultoria. Henrique, qual a diferença de mentoria e consultoria, certo? Eu vou explicar isso para você entender de forma muito clara, tá? A virada de chave da intervenção, né? A causa número um do churn é que os clientes, eles amam as suas ideias, mas eles não implementam. Alguém já sentiu isso? Os teus clientes, eles não conseguem implementar a tua solução? E qual que é uma reação de nível um? Muitos casos, o cara não conseguiu implementar, o problema é dele, eu vendo mentoria. Quem nunca pensou nisso? É quando a galera olha pro negócio de serviço, mas serviço é foda, porque é a gente que tem que implementar. E o cara não tá nem aí pro cliente estar implementando ou não, ele só quer o dinheiro do cara. A maioria dos caras estão assim ainda no mercado, né? Antigamente era pior, agora tá criando uma consciência maior. Mas, velho, não tem jogo fácil, tem que gerar valor pro cliente. Então, se o seu cliente ele não implementa o que você ensina, você tem um grande problema e não viu ainda, pô. Uma hora essa pirâmide vai acabar. Então você precisa garantir a implementação do seu cliente. Então, o erro fatal é entregar um baita plano genial e dizer agora é contigo. E o cliente está sobrecarregado, não tem tempo ou conhecimento para executar. Seu conhecimento vira prateleira, vira mais um livro que o cara comprou e não leu. Certo? Então, qual que é a ferramenta prática aqui? É você mapear seus ativos plug and play. Quais são as partes da tua operação que você já domina e poderia plugar no negócio de um cliente para gerar um resultado imediato? Então, o que que você pode fazer, por exemplo? Primeiro passo seria um ativo de diagnóstico. Então, como é que você analisa o negócio? Você poderia transformar isso numa auditoria formal. Por exemplo, tá? Um dos entregáveis que a gente entrega dentro do braço de consultoria para os nossos clientes aqui é um entregável chamado auditoria. Como funciona a auditoria? A auditoria é uma marca, é uma empresa que externa, certo? Que não é a gente, não é a High Scale, é a nossa empresa que vende nossos programas aqui de aceleração e tudo mais. Uma empresa externa, ela entra, ela analisa aquela área do teu negócio e te dá um relatório de o que poderia ser melhor. Então, por exemplo, você pode ter uma auditoria financeira via High Finance. High Finance é um CFO as a Service, é uma empresa de financeiro. Ela entra, olha teu financeiro e te dá um relatório. Olha, cara, você poderia diminuir tua despesa aqui, aumentar tua margem aqui, fazer isso aqui, é uma auditoria. Então, por exemplo, é um você transformar como você analisa algo em um processo que alguém possa executar e gerar valor de forma ativa daquele cliente, fazendo junto, sendo o braço daquele cliente. Ativo de processo, por exemplo, qual o seu processo para contratar? Para fazer copy, para gerir financeiro. Você podia transformar isso em sessões, por exemplo, de How we do, que é como fazemos, que também é um entregável das nossas consultorias. Ou seja, meus diretores, meus executivos, meus times sentam com os nossos clientes e desenham como a gente faz e fazem junto, tá ligado? Ativo de execução, por exemplo, qual o projeto de maior impacto que o teu cliente poderia executar, ou o teu time poderia executar para um cliente em 60 dias? Isso poderia ser um SOS, um sprint focado em resolver um problema que, se esse problema resolve, resolve os outros. Ou se esse problema resolve, o cara já tem a vitória no programa. Então imagina que o cara tem que, pô, implementar um funil que faça 100 mil por mês. Cara, e se a primeira entrega for 60 dias pegado de uma consultoria intensa para o cara bater 100 mil? E aí depois ir para as outras soluções. Entenda que você está num jogo de não entregar um método que você entregou e acabou. Você está num jogo de personalizar. Lembrem educação. O método ele é o sistema operacional. Você tem que personalizar a implementação desse método em uma jornada que é individual para cada cliente. Turma, com inteligência artificial, a gente está na era da hiperpersonalização. Não tem como não ser mais hiperpersonalizado, vocês entendem? Precisa ter hiperpersonalização, não pode ser método genérico. Então, consultoria se torna importante nesse sentido. E aí você para de ser um fornecedor e vira um parceiro indispensável. Pega essa palavra, indispensável. Como você se torna indispensável? Henrique, como é que eu me torno indispensável? Você se torna indispensável adicionando custo de troca. Seu custo de troca tem que ser alto, porque o teu cliente ele não só aprende, ele depende dos seus sistemas, processos, metodologias, tecnologias, pessoas, comunidade, serviço para ter resultado ou para funcionar. E aí o que acontece? Teu churn despenca, teu LTV explode, a renovação se torna uma mera formalidade. Veja, você não é mais um custo, você é um investimento. Muitos clientes me falam, sabe o quê? Henrique, aqui em casa é luz, água e high circle. Cara, eu tenho clientes que estão no ano 3 de high circle, que é a nossa comunidade, e acabaram de fechar contrato de mais 3 anos. Ou seja, o cara já tá há 3 anos com a gente, acabou de fechar um contrato de mais 6 anos de Mastermind, cara. E pro cara é água, luz e high circle, mano.
Você tá entendendo? Eu chego no cara que já tá há 3 anos e falo, ei, bora fechar um contrato de 3 anos. Ele, bora? É água, luz e high circle. Por quê? Porque o negócio é bom pra caralho, gera valor de forma recorrente. Então, quando você adiciona custo de troca, fica mais barato para o teu cliente continuar do que ele sair, entende? Então, você se torna de fato indispensável nesse processo e você deixa de ser apenas um método que você entrega e você vira algo que de fato está ali recorrentemente entregando valor. Então, o pilar de consultoria, turma, é onde você é mais ativo. Imagina que mentoria é você direcionar de forma individual alguém em um caminho. Imagina que consultoria é executar junto, fazer junto, de forma muito próxima a um processo específico. Então imagina que mentoria é direcionar uma rota e consultoria é fazer junto um processo específico. Se você tiver uma camada multi de mentoria direcional que precisa ser feito e consultoria fazendo junto, cara, você vai explodir o seu negócio, tá? E aí a próxima camada que você precisa implementar seria a camada de comunidade, beleza? Deixa eu voltar aqui, comunidade, que é a força oculta do teu ecossistema. Um grupo de WhatsApp possivelmente é um passivo não ativo. Como assim? Um erro fatal é achar que uma comunidade é um lugar para os alunos tirarem dúvida. Isso gera ruído, consome o teu tempo, né? Muitas vezes é você que tem que responder ali no grupo e atrai pessoas de níveis diferentes que não se conectam. Então, as pessoas em níveis diferentes, elas nem conseguem trocar ideia ali no grupo. Então, a comunidade de elite não é só um fórum de suporte, é uma sala de negócios. É quase que uma família. Um ambiente curado onde o valor principal vem da conexão entre os membros, não do acesso a você, certo? Então, construir comunidade é um negócio que pode literalmente mover o ponteiro do teu negócio a longo prazo. É muito gritante a diferença de produtos meus que têm comunidade forte, produtos meus que não têm comunidade forte, a taxa de retenção da receita ao longo do tempo. Então, por exemplo, High Circle, que é nosso produto que o core dele é comunidade, é o Mastermind, cara, é um produto que retém muito mais receita do que a HTP, que é um produto nosso que o foco é mais aceleração e nunca teve um investimento muito forte em comunidade. A gente está começando a fazer agora em HTP investimentos em comunidade. Mas veja, a gente perdeu muito dinheiro por não ter comunidade na mentoria, mas no High Circle a gente ganhou muito dinheiro. Então, a gente não conseguiu muito replicar. A gente está trabalhando para replicar a mesma comunidade do High Circle, né, em termos de engajamento na mentoria, no programa de aceleração, mas é algo que é não tão fácil assim, certo? Então, o que que eu sugiro para você, o que que eu faço aqui nas minhas empresas pensando em ecossistema, né? Você pensar em comunidade como de fato o que tá é uma interseção em comum entre todas as suas entregas. Então, a primeira coisa seria você pensar em curadoria. Qual que seria um critério mínimo para entrar? Porque qual que é o valor da comunidade? É você ter pessoas em níveis parecidos com o seu ou olhando para a mesma coisa que você, certo? O valor de uma comunidade é isso, é você estar num grupo de pessoas que estão no mesmo jogo que você. Então você tem que ter um critério mínimo para fazer parte dessa comunidade, você precisa vender isso como algo de valor na sua oferta. Imagina você vender que, cara, imagina você fazer parte da comunidade dos High Founders, cara. Imagina você tá ali lado a lado no mesmo grupo de WhatsApp, que uns caras gigantes que estão escalando o negócio deles, são do bem, um ajuda o outro. Cara, isso tem muito valor. Você devia vender mais isso no seu pitch, tá? E de fato garantir entregando isso no seu produto. Segunda coisa, os rituais, né? Que seria o coração. Então, o que que acontece regularmente que força a conexão? Então, rodadas de network semanais, a gente faz muito lá no High Circle, por exemplo, mesas redondas, encontros presenciais, a gente faz direto os High Chefs, a gente faz todos os meses High Chefs, que são eventos onde a gente se encontra junto e cozinha. Literalmente, a gente fez 5 high chefs esse ano já. A gente encontra junto o grupo do High Circle, a gente cozinha junto, cara. Literalmente, um corta o tomate, outro o alho, a gente faz uma carbonara, um negócio assim. Terceira coisa, cara, regras, tá? Que são as paredes. Então, quais são as regras de engajamento para o ambiente? Então, por exemplo, proibido vender no privado, obrigatório compartilhar o resultado por mês, sempre tem uma vitória, manda aqui. Como é que você cria rituais na tua comunidade? E aí, conforme você cria, incentiva isso ao longo do tempo, conforme você tem entregáveis de comunidade. Por exemplo, lá no High Circle, quais são os entregáveis de comunidade? Cara, 3 vezes ao ano, a gente tem um evento de 3 dias no resort que a galera se conecta, troca ideia junto, leva as famílias. Cara, a gente levou quase 400 pessoas agora em Gramado, das famílias de todos os membros. Ficamos 3 dias no resort incrível lá, trocando ideia. A gente faz todos os meses o High Chef, sempre em São Paulo, Floripa. Porra, a gente reúne a turma, cozinha junto, come bem, bebe bem, fica o dia inteiro, todo mês trocando ideia. A gente tem, cara, eventos de imersões, enfim, a gente tem várias coisas que os caras se conectam. Tem grupo de WhatsApp, tem conexão, o nosso CS, ele conecta cliente para fazer relacionamento. Enfim, a gente tem vários entregáveis que propõem comunidade.
Como é que você pode construir isso dentro do seu negócio? Essa é a grande pergunta. Como é que você traz comunidade como um entregável de peso para reter o cliente? Então, muitas vezes o cliente ele vem pela consultoria, ele fica pela comunidade. E aí você para de construir um curso e constrói um clube exclusivo. Quando a sua comunidade se torna um ecossistema, o network entre os membros se torna o seu maior argumento de vendas. As pessoas não pagam mais pelo conteúdo, elas pagam para ter acesso e continuar tendo acesso à sua sala. O resultado, você cria uma barreira competitiva impossível. Porque assim, ó, qual que é a grande diferença entre eu e todos os meus concorrentes, por exemplo? Cara, nenhum tem um High Circle, entende? O High Circle ele foi o primeiro, ele é o mais tradicional, ele é o mais avançado grupo de mastermind do Brasil. Ninguém tem um mastermind do tamanho do High Circle, porque é impossível copiar o High Circle. Porque o High Circle ele é feito de cada pessoa que está lá, são 115 fundadores de empresas únicas, 115 CNPJs únicos que hoje fazem parte do nosso mastermind. Cara, são pessoas únicas que estão lá, pessoas brilhantes, gigantes no mercado. Você entende? É difícil copiar isso. E aí você tem uma barreira de entrada ignorante aqui no mercado. Nenhum concorrente meu consegue copiar um High Circle, por exemplo, que é um grande braço de comunidade nossa, é um grande ativo da nossa empresa. Então, o que que você precisa pensar? Você precisa pensar que o grande valor tá em você ter múltiplas camadas de acesso. Isso que tá no fundo aqui, galera, essa galera aqui andando, é tipo um trem não aleatório. É de fato um evento nosso, tá, galera? Trocando ideia, comunidade nossa aqui. Você tem um clube exclusivo, aí você precisa construir, beleza? Então. Continuando aqui, a gente teria aqui o quinto pilar, seria então tecnologia, né? Qual que é a grande provocação aqui? É que tech gera previsibilidade. Tipo, basicamente, tecnologia, dados, você garantir que você tenha dados dos seus clientes e você possa compilar esses dados em formato de tecnologia para o seu cliente ao longo do tempo e esfregar na cara dele a performance dele para que ele continue crescendo e você consiga fazer uma entrega para o seu cliente seja baseado em dados, não em achismo. Então, por exemplo, ninguém lá da nossa mentoria, no nosso programa de aceleração HTP, chega e fala: eu acho que a mentoria não está valendo a pena, eu acho que não está valendo a pena o programa. Cara, é só olhar a planilha. A gente tem uma planilha individual com cada cliente, a gente implanta o dashboard do High Profit em cada cliente. É um dos nossos principais entregáveis de tecnologia hoje. E a gente consegue olhar ali a evolução de indicadores do cara que ele entrou, dava 20 mil por mês de lucro, hoje dá 100 mil por mês de lucro. Não tem como ele falar que não tá ajudando, não tá gerando valor. A gente acompanhou mês a mês a evolução, a gente fez call individual todos os meses acompanhando o progresso dos indicadores, a gente implantou junto a visão dos indicadores de negócio do cara e viu os indicadores melhorando, ou seja, é baseado em tecnologia, é baseado em dados. Não é baseado em achismo, eu acho que o produto é bom ou não, é dados. Então isso gera previsibilidade e faz com que o teu cliente ele veja valor na tua entrega e veja em números que o teu produto está valendo a pena. É isso que você precisa fazer, porque imagina que cada vez mais vai ter coisa querendo levar o dinheiro do teu cliente, concorrente, soluções, inflação. A economia tá, dinheiro é escasso, cara. O custo do capital tá caro, o Selic tá alta. Velho, ou seja, o teu cliente precisa, você precisa vender não só uma vez pro teu cliente, você precisa vender todos os meses. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Você não tem que vender uma vez. Seu cliente é seu maior ativo, você tem que ser o guardião dos bons clientes. Você tem que reter eles para sempre. Essa é a mentalidade. Vocês estão entendendo, turma? Essa é a mentalidade. Você tem que, cara, de fato, ter uma lógica de múltiplos entregáveis, esses cinco pilares que eu falei, de forma que você consiga gerar valor de forma recorrente para os seus clientes. Então, tipo, você ter entregáveis de tecnologia ajuda muito nesse sentido. E aí, por exemplo, né, um dashboard e uma métrica só. Você não precisa de 50 KPIs e um dashboard lindo, tá? Você precisa apenas de clareza sobre as poucas métricas que importam na jornada do seu cliente. Então, imagina que você transforma a jornada do seu cliente em dois ou três indicadores. E você faz um antes e depois do seu cliente. Então imagina que importante para o seu cliente, sei lá, cara, quantas vendas por mês ele faz, ou quanto que ele investe por mês na bolsa de valores, ou sei lá, quanto que sobra por mês no fluxo de caixa da empresa dele, ou sei lá, se você é advogado, quanto que o cara tem a receber de processo jurídico, sei lá. Você vai ter um indicador-chave antes e depois do seu serviço, ou ao longo da entrega da sua solução, como que esse indicador vai melhorando. Por exemplo, aqui, CAC, exemplo do HTP, né? No nosso próprio dashboard do High Profit, o cara vai conseguir olhar e ver o CAC por canal, de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, análise de despesa e quanto sobra de verdade, lucro líquido em tempo real. Nosso cliente vai ver isso através da nossa tecnologia que a gente vai implantar.
um a um no negócio deles. Então, o cara consegue, através de poucas métricas, conseguir ter clareza do negócio dele e a gente consegue provar valor, porque a gente começa a direcionar todas as nossas soluções na jornada daquele cliente para melhorar aquelas métricas, de forma que ele consiga olhar para o antes e depois baseado em números. Imagine você saber de todos os seus clientes quantos de fato cumpriram a promessa, baseada não em um depoimento do cliente, mas baseada em quanto que está o indicador dele em tempo real agora. Imagine você ter dados sobre os seus clientes. Turma, anota essa, o futuro também é sobre ter dados dos seus clientes. Isso tem muito valor. Ok? Então, cara, pensem sobre como seria o seu produto se você tivesse tudo isso, cara. Se você tivesse todos esses indicadores dentro do teu negócio, certo? Sozinho, cada pilar é apenas uma peça. Só que juntos eles formam uma plataforma. Turma, cada um desses cinco pilares é uma peça e muitos de vocês estão vendendo peças. Muitos de vocês estão vendendo um produto que é uma comunidade aqui, um mastermind, ou é uma consultoria aqui, ou não, é um serviço de agência aqui, ou não, é um SaaS aqui, não, é uma mentoria aqui. Só que o valor não está em cada pilar, está em todos juntos, formando uma plataforma de solução as a service para o seu cliente, onde você entrega a solução como mapa, mentoria como direcional, consultoria como intervenção, comunidade como ecossistema, tech como inteligência, entrega tudo para você gerar valor de forma recorrente e perpétua para o seu cliente, consequentemente transformando cada cliente seu em um ativo gerador de fluxo de caixa livre, recorrente, perpétuo. Se você tem algo, um produto ou um ecossistema de produtos, uma plataforma que gera valor recorrente, o seu cliente é um ativo de fluxo de caixa recorrente, ok? Ou seja, cada cliente que você mantém na sua base é igual a dinheiro pingando todos os meses na sua conta. E qual que vira sua meta? Ter cada vez mais clientes ativos, satisfeitos, pagando todos os meses o seu produto. Para ter o quê? Comunidade, educação, mentoria, consultoria, tecnologia. Ter um portfólio, porque a mentoria tradicional ela te entrega só o mapa direcional. O novo mentor, esse novo portfólio, o High Ticket as a Service, ele te entrega uma plataforma completa de crescimento. É isso que você precisa levar para o seu nicho. Você tem que sair do jogo de vender uma coisa e vender solução, porque dessa forma você se diferencia do seu mercado e você consegue vender uma plataforma de aceleração para o seu cliente, que o cara paga uma vez e continua pagando para sempre. Agora a pergunta mais importante para você é, olhando para o teu negócio hoje, qual desses cinco pilares, mentoria, educação, comunidade, consultoria e tecnologia, você daria uma nota? Desses pilares, qual nota você daria? Seja brutalmente honesto. Olha para o teu produto hoje e fala, cara, em comunidade, de sei lá, 0 a 5, né, no caso, que é o que está propondo aqui. 0 a 5, cara, qual que é a nota do braço de comunidade? Qual que é a nota de consultoria? Qual que é a nota de mentoria? E aí você vai olhar, você vai ver que seu produto não é tão bom assim. Sua solução não é tão boa assim. Talvez o chat GPT seja realmente melhor do que a sua solução. E aí, o que que você precisa agora? Você precisa de um plano para implementar o novo modelo de negócio. Repete os pilares, claro, Eduardo. Ó, os pilares aqui, ó. Educação, mentoria, consultoria, comunidade, tecnologia. Se você quiser ter um produto que não só gera valor para o seu cliente, mas expande o quanto teu cliente te paga ao longo do tempo. Se você quer ter uma solução que o seu cliente ele não troca por AI, pelo contrário, ele só paga mais caro e com prazer todos os meses, você precisa ter um produto 5 em um. Educação, mentoria, consultoria, comunidade, tecnologia. Se você tiver esse combo de entregáveis de forma recorrente, gerando valor para o seu cliente ao longo do tempo, você tem um negócio que de fato está pronto para sobreviver, não só sobreviver, mas prosperar
nessa era de inteligência artificial. E aí, fazendo esse diagnóstico sincero, você basicamente tem duas opções. Você pode pegar o mapa que eu te dei e passar os próximos 2 ou 3 anos tentando construir essa plataforma de soluções para o seu cliente sozinho, na base da tentativa e erro, assim como eu fiz. E me custou R$ 1 milhão. O copywriter aqui foi otimista. Gastei dezenas de milhões de reais para descobrir, entender esse modelo. Ou você pode pegar um atalho, uma plataforma que já existe, já foi validada por centenas de empresários, é operada por pessoas que vivem isso todos os dias. Eu, meu time, meus sócios. Você pode ir por esse atalho e ter essa plataforma que a gente desenvolveu para te ajudar a criar a sua. A questão não é mais sobre o que fazer, mas com qual velocidade e com qual segurança você quer chegar lá. Para quem escolhe o caminho acelerado, para quem escolhe o caminho de pegar o atalho com a gente, quem escolhe o caminho de pedir ajuda, eu convido a conhecer o programa de aceleração High Ticket no Perpétuo, que é a nossa solução 5 em 1 para te ajudar a implementar esse modelo de negócio, a implementar esse modelo do novo mentor, esse modelo de ter um portfólio de soluções para ajudar o seu cliente, esse modelo que vai te dar muito mais lucro, muito mais liberdade, muito mais tempo livre, uma vida muito mais leve, muito mais previsibilidade de caixa, clientes muito mais satisfeitos. Você não vai precisar ficar correndo atrás de cliente novo para conseguir pagar a conta. Você não vai ter que ficar antecipando o recebível para conseguir pagar a conta. Você vai ter um modelo previsível de lucro escalável. É isso que o HTP vai te entregar. Tamo junto. Top demais a aula hoje. Abraço.